Geração Baby Boomers. O tiozão. E não é o Xando dessa vez. João Rios por aqui. Xando Natsumi do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Nesse caso, o primeiro episódio da nossa série Raio-X das Gerações. E a primeira geração sobre a qual vamos falar é a geração Baby Boomers. E eu não vou falar que o Xando tá ali, porque talvez ele não esteja. Um dia a gente descobre que ano que nasceu William Bonner da Yakuza. Mas esse cabelinho cinza dele aí não mente que novinho ele não é. Então vamos falar sobre 3 pontos a respeito desta série, na verdade deste vídeo da geração Baby Boomer. Primeiro, quem é que são eles? Quais são as principais características? E por último, algumas referências e como que eles aprendem. João Rios, por que vocês estão trazendo uma série sobre gerações? O que isso tem a ver com marketing digital? Simples. Pessoas. Você que está vendo a gente, ou você é de uma das gerações, ou você ensina alguma das gerações, ou você vai ensinar alguma das gerações. Ponto. Se você não conhece pessoas, I'm so sorry, você não vai ter sucesso jamais para viver de conhecimento. Por quê? Tudo é a respeito de pessoas. Não é sobre você. É sobre eles. Então a gente tem que realmente... Hoje eu estava assistindo a uma aula de uma mentorada que é braba no quesito vendas, que é a Priscila Plaça. E no meio da aula uma pessoa perguntou, mas como é que eu vou fazer o approach, a abordagem? Como é que eu vou começar uma venda se a pessoa não me conhece? Ela falou, simples. A obrigação é sua de conhecer a pessoa e não o contrário. Ou seja, se você conhece a pessoa que você vai abordar, a pessoa com quem você vai conversar, a pessoa que você vai ensinar, as características dela, você consegue gerar alguma coisa ali poderosa desde o começo. Então é por isso que a gente vai começar agora falando a respeito dos Baby Boomers, né? O tiozão, que não é o Xando desta vez, eu acho, vamos descobrir em breve. E a gente vai começar falando, né, de quem são eles, depois as principais características e, por último, como é que eles aprendem e quais são as referências. Xando, fala um cadinho com a gente aí, quem são eles? Vamos lá, então. Quem são os Baby Boomers, né? Os tiozão. Na verdade, tiozão, tô sendo bonzinho, mas eles são os avós, praticamente. A maioria deles já são avós, né? Nascidos entre 1940 e 1960, ou seja, eles possuem hoje de 59 a 79 anos, né? A maioria deles já são avós, né? E o que acontece? Há alguns pensamentos deles, né? É aquela geração do seu avô, do seu pai, caso você tenha um pai de 59 a 79 e tal, é a geração, ó, ele nascia, trabalhava de preferência numa única empresa, 20, 30 anos e se aposentava, né? Então, para ele era isso aí, o foco era esse. E naquela época, diferente de hoje, o que mais valorizava era você permanecer numa empresa por mais tempo. Quer dizer que você era tão bom que os caras não deixavam você sair e por isso que você continuava empregado. E o que eles valorizavam? O lance deles era ascensão profissional, né? No trabalho, era isso que eles queriam. Em relação ao que eles estão presentes hoje, né? Por onde eles consomem conteúdo, em 2015, por aí, ainda era mais o laptop, e agora, desde 2017 até hoje, né, que não faz muito tempo, 3 anos, passou a ser o smartphone, obviamente, eles modernizaram, ficaram melhor, né, tem até smartphone específico, e hoje eles preferem o quê? Eles preferem Facebook e LinkedIn. Então, cuidado com esse lance, quando fala assim, qual que é o grande lance, João, que eu acho em relação às gerações que a gente tem que pegar as sacadas. Pensa o seguinte, a maioria que está no marketing digital é uma geração mais nova, é uma geração X, é uma geração que está aqui mais do X para Y e tal. Então, eles têm pouco conhecimento dessa galera, desses tiozões aí, dos baby boomers. Aí, o principal erro é o cara criar um anúncio, criar uma copy, como se fosse na mentalidade deles. E tem muita coisa que mudou, né? Então, quem são eles? São essas pessoas que valorizam esse tipo de trabalho, que estão nessas mídias, Facebook, LinkedIn, é a linguagem deles e
é uma geração que mais aquela coisa do trabalho para a vida toda, o mesmo trabalho, né? Então é isso que eles fazem, né? E no segundo ponto, que a gente já fala, as principais características deles é força, trabalho, dedicação. Era aquela coisa assim, João, ó, é aqui, ó, é a cadência, é o militar, é a hierarquia, né? É a Força, disciplina de fazer trabalho. a coisa, né? Trabalhar, Exato. trabalhar, trabalhar. É. Uma coisa que eu falei puxando, né? Que nesse raio-x ele ia falar mais, principalmente porque ele vivenciou a maioria dessas gerações, né? Dado que ele é o nosso tiozão. É, tem umas características que são importantes aqui, principalmente quando ele falou aqui dos baby boomers, que eles preferem, por exemplo, Facebook, LinkedIn. Isso é importante porque na hora que você vai buscar, lembra? Qual é o teu superpoder? Quem é a tua persona? Onde ela está? Porque eu vou estar lá. Se você não tem a clareza sobre onde eles estão, e depois, por isso que eu estou falando agora das principais características, o que eles valorizam, você não sabe se comunicar com eles. Igual o Xando está falando. Se você entende como falar, o que um senhor, uma senhora, pessoa mais velha, ela valoriza na comunicação, você vai aprender a chamar a atenção deles de verdade, não com os teus jargões, não com aquilo que você valoriza, não com nada daquilo. Você vai trabalhar com aquela questão do que eles buscavam, era segurança. Tá vendo? Quando você fala de começar e aposentar numa empresa só, o que pra gente não faz o menor sentido hoje, para a maioria das pessoas, para eles era sinal de, cara, eu era competente, eu era bom, e aquilo era o que aquela pessoa? Segurança. Tanto é que uma das coisas que eles buscavam ao longo da vida era o final da vida, né? Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder no final da minha vida eu descansar, né? Ou seja, eles buscavam uma segurança. Eu sei disso porque, por exemplo, talvez você não venda para isso, mas você tem pais, tem mãe, tem avó. Então, quando você estava empreendendo, eu, por exemplo, aconteceu isso comigo, né? O que eles queriam? Que, pô, eu fiz Unicamp, fiz engenharia civil, fiz pós-graduação, fiz MBA na Getúlio Vargas, na FGV. Cara, imagina quando eu falo com meus pais que eu ia simplesmente abandonar, não ia mais atuar como engenheiro civil, depois de tudo que eu fiz. Assim, é natural que eles se sentem meio assim. Então você vai, se você não for vender para eles, estou falando agora sobre essa geração específica, você convive com eles, né? Natural. Você tem que aprender a lidar, porque mais uma vez, são pessoas e tudo é ao redor, gira em torno das pessoas e não são sobre vocês, tá? Então o Xando vai continuar aí falando, né? Começou a falar até eu começar a interromper, porque a minha geração, que é diferente do Xando, ela interrompe, os tios É, começam a falar, né, Xando? ele insiste nessa, como se fosse um tiozão. Mas a gente tá brincando, mas eu e o João não vamos revelar idades, mas quem diria que eu chegaria numa época dessa de eu ter que esconder a idade? Mas nós temos 10 anos de diferença, é uma geração, certinho. Porque Exatamente. na geração do Baby Boomers, essa que nós estamos falando, levava-se 20 anos Isso é para legal mudar a você geração. comentar. Isso é bom. Agora não, a cada 10 anos, hoje já tem estudos que falam que até menos, a cada 6, 7, 8 anos, mas a média ainda, vamos trabalhar com 10, muda a geração. Então, por exemplo, eu tenho uma geração diferente da do João. E aí o que acontece? Mas eu tô ali na ponte entre, eu sou geração X e o João é Y. Então eu tô na Cuidado, hein? ponte, assim, Você eu tô no quase. finalzinho. Eu tô no finalzinho da X para o começo da Y, por isso que ainda eu consigo correr atrás. Mas a hora que você pega um Baby Boomer para uma Y, já não bate, não bate, não bate, não tem jeito. Ah, quer dizer que eles não podem trabalhar juntos? Não, quer dizer que tem que ter alguém intermediando no meio de campo, senão dá ruim. Por quê? Geralmente. Vamos lá. Olha as principais características. Eles valorizam força de trabalho, dedicação, eles são leais e comprometidos, são competitivos e contestadores, eles são focados em resultados e aprenderam a lidar com avanços tecnológicos. Mas olha só, isso é importante, hein? De uma forma mais gerencial do que mudanças de hábito. O que eu quero dizer com isso? Tá, se você apresentar um software, qualquer coisa, um aplicativo que dá na mão deles, fala, ó, isso aqui você aperta 2 botões, você tem tudo, um overview de tudo que está acontecendo na empresa. Nossa, que legal. Ó, essa câmera aqui, ó, você põe no celular, você vê a sua empresa inteira em 23 câmeras. Nossa, que legal, não preciso descer mais lá, não sei o quê. Isso eles gostam. Agora, como é que você vai falar para um senhor de 60, 70 anos que ele tem que mudar o jeito de fazer uma coisa que ele faz há 40, 30 anos? Pelo amor de Deus.
Então, por isso que aplicada a mudança de hábitos, eles não querem saber não, cara, tecnologia. Ou alguém vai ter que fazer para ele 100%, e aí ele abre mão, não quer nem saber mais daquilo, mas se depender dele para gerar mudança de hábito depois de 40, 50 anos, qual o sentido nisso? Nenhum. Então, cuidado. Eles valorizam tecnologia, eles valorizam cursos, etc., desde que seja num âmbito ainda gerencial. Se for para mudar o que eles estão fora, tá? Outra coisa, eles utilizam, né, os devices aí, o tablet, o celular, o notebook, para coisas mais tradicionais, né? Como fazer ligação, no máximo, dar uma navegada na internet. Ele prefere ainda ir no banco, ele prefere ainda falar com o gerente, ele prefere um monte de coisas. Tá? Então, essas são as principais características dessa geração. É importante você ter isso em mente, porque imagina que tudo isso você vai aos poucos aprendendo, aprofundando e pesquisando para acertar em vários tipos de pensamentos. Porque definitivamente uma pessoa que é baby boomer pensa diferente de uma pessoa Y, da Z, da X, um pouco menos, mas ainda são valores, critérios. Nós estamos falando de geração, não é modinha, não é o que está na moda, é uma geração inteira. Vivenciou, né? É aquilo realmente que faz sentido Exato. para ele, né? O que ele respirava tudo aquilo. Né? Por isso que você viu que o Chandler entrega aos poucos, né, a idade dele, né? Ele falou eles usam os devices dele. Tipo, tiozinho é assim mesmo, né? Então ele busca lá no tempo do ronca o termo e vem aqui e ele vai se entregar. Uma hora a gente vai entender que ele não é novinho assim como ele quer dizer, que esse bronzeado dele artificial aí, esse tiozinho aí tem muito a dizer. Então, mas é importante, ele até mencionou, né, quando ele fala, por exemplo, de smartphone, que hoje em dia, inclusive, existem alguns smartphones, estou falando agora, estou falando mais da ponta dos baby boomers, tá? Estou falando lá de 70 anos, né, 70 e poucos. A gente comprou recente, um ano atrás, um celular que é para idoso, né? Inclusive, eu tenho o prazer gigante de conhecer o fundador, o dono da Oba Box, que é quem faz o celular para idoso no Brasil, né? Que é o Davi. E é muito legal, porque são coisas grandonas, números tão grandes, tá simples, porque igual o Xando falou, eles estão acostumados a usar os devices para os fins mais tradicionais. Então, você quer botar eles no WhatsApp, você tem que dar realmente algumas formas mais simplificadas para que eles possam ter esse contato, né? Quando você aí tem essas evoluções, né, de você trazer um smartphone pro idoso, tipo, a coisa de uma geração vou pular para outra, como fazendo adaptação. Por último aqui a gente quer então falar um pouco a respeito de algumas referências que são para eles, né? E como que eles normalmente aprendem. E por isso que a gente está falando. Ah, para que eu vou querer saber? Eu tenho certeza que você que achou que no começo desse vídeo falou, putz, aí o que isso vai servir para mim? Se você está prestando atenção, muita coisa já mudou para você nesse momento que você está aqui até agora ouvindo. Então, a gente vai falar agora algumas referências, o porquê dessas referências, como que normalmente eles aprendem, para quê? Começar a fechar um pouco. Isso serve para você que faz parte dessa geração, isso principalmente para quem vai conviver com essa geração. Então, Shando Natsumi retorne e fale um pouco a respeito dessas referências e como que eles aprendem. Algumas referências para você ver como é muito fora da nossa realidade. Eu sou novão, o João que insiste, mas olha só, eles viram a guerra do Vietnã. O máximo que cheguei perto da guerra do Vietnã era a música. Era um garoto que, como eu, Ah era, lá, nossa, ah lá, tá vendo, surreal, né? entendeu? Entendeu? Uhum, tá bom, vamos continuar. A exposição, né, a explosão, aliás, do rock and roll, que era Woodstock e tal, dessa geração. E, gente, pasmem, o surgimento da TV em cores. Eles acompanharam isso. Então, é uma geração que pegou essas evoluções. Se você acha que a evolução tua é do iPhone, primeiro iPhone, eu tive o primeiro iPhone, com muito orgulho, e até o iPhone 11, se você acha que isso é evolução, os caras pegaram A TV, né? o surgimento da TV a cores. Então, faz muito tempo, é um outro jeito de pensar. E aí eles aprendem o quê? Eles até são inovadores, né? Eles estão atentos à movimentação de mercado, mas na maioria das vezes eles estão em cargos de diretoria, gerência de empresas. Por Tempo isso é de casa, importante né? tempo de casa. Os caras já chegaram no alto Sim, porque escalão. o foco deles era justamente esse, né? Tipo, ficar Exatamente. até o final da vida subindo a hierarquia. Exatamente. E de repente, se o teu curso aí abrange diretamente
carreira, né? Você está falando de carreira, de ascensão, de habilidade, de performance, etc. Mais que nunca você tem que entender dessas diferenças, porque o principal fator deles é dentro das empresas. Imagina que numa única empresa, empresas grandes, você pode ter 5 gerações presentes diferentes no mesmo ambiente. Então você precisa entender e sacar desses lances, né? Que a maioria já estão em cargos altos, né? Eles possuem um raciocínio mais linear, ou seja, eles focam na aprendizagem, aquela coisa, começo, meio e fim, né? Como se fosse uma leitura do livro sem pular. Né? É o cara que pega do começo, vai até o final. É o famoso, nós falamos num vídeo aqui agora, né, há um tempo atrás, a gente grava tudo junto, mas falamos do vídeo da questão de você permanecer, né? De você ali continuar a ter o mesmo pensamento e tal. Eles querem isso, eles querem começo, meio e fim, eles são tradicionais, então eles aprendem desse jeito, ok? Então, outra coisa importante, eles preferem ler e seguir programas de ensino tradicionais. Então, por isso que ainda pode ser que exista alguma resistência em relação ao online e tal, em aprender online. Cabe a você, com a copy, com a sua comunicação quebrar. Como eles tiveram contato tardio com a internet, geralmente eles estabelecem uma relação de descoberta com as novas tecnologias, ou seja, quando eles entram no Google, descobrem um Facebook, descobrem um Instagram, parece que eles descobriram um novo mundo, né? Então tudo tem a ver com nossa, esse negócio é demais. Não é um negócio, eles acham que é o smartphone, que não, a rede sempre existiu, né? E por último, eles dão grande importância a treinamento, principalmente está relacionado à tecnologia. Olha só, olha como pode enganar, né, João? De repente o cara tem um curso que ensina alguma coisa de tecnologia, de moderna, e tá achando, esse cara tá fora do meu público. Não, eles Eles querem valorizam isso. aprender isso, né? Exatamente. Então, Porque então, percebe que tem algumas coisas que a gente descobre que são novidades, e tudo isso tem a ver com persona. Por isso que a gente está trazendo essa série das gerações para você entender qual geração você é, qual geração você vende, ou que você quer testar e assim por diante. Se você errar na dosagem, principalmente nesses pontos, você vai errar no jogo, pode ter certeza. é isso aí. Ou você vai vender para, ou você vai conviver com. Ponto. Então, por isso que é importante a gente trazer isso para você. Espero de verdade que você tenha gostado sobre esse primeiro vídeo, né, do raio-x das gerações. Comenta embaixo, né? Sim, aprendeu alguma coisa nova? Alguma coisa que começou a fazer sentido, virou alguma chave aí? Se você é da geração, diz aí se a gente vacilou em muita coisa, ou se acertou a maioria, conta aí pra gente. Ô, Não vale João, mentir. Fala, irmão. só para não esquecer, a gente está usando como base uma referência de uma das empresas mais modernas, mais atualizada, mais forte no que diz respeito a ensino corporativo, plataformas de e-learning online, que chama DOT, é uma empresa que chama DOT. Os caras são muito tops, todos os materiais deles sobre ensino à distância, esses caras são fortes. Então, como a gente aqui sempre fala que a gente cocria, a gente Sim, sempre está buscando referência, nada mais justo, né, João, do de que dar, falar a claro, referência dessa óbvio. série virá dessa empresa que chama DOT, D-O-T, ok? Pesquisa aí que Maravilha. tem muita coisa boa dos caras. Top. Então, comenta embaixo o que você achou. Dá teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, se for e ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, a gente vai se ver no próximo conteúdo por aqui amanhã com fé em Deus. Fique com Deus e até mais e fomos!